E aí, meus herculoides, em sessão esvaziada na Câmara dos Deputados, com muito mais cadeiras vazias do que preenchidas, deputados bolsonarentos prestaram homenagem ao professor e ao principal ideólogo bolsonarista. Quem? Olavo de Carvalho. Foi na manhã da última sexta-feira, dia 1º de setembro. O evento, que durou assim mais ou menos uma hora, teve apresentação musical. Olha que coisa linda. Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada. Teve choro dos apoiadores. Teve até videozinho assim de homenagem lá, aqueles videozinhos que passam na escola, que a gente bota assim no dia dos pais, do dia das mães. É com muito carinho que a gente da quinta série... Pronto, teve a homenagem ao auto-intitulado filósofo. Porque ele nunca entrou na universidade. Ele simplesmente assim, eu sou filósofo e pronto. Que morreu aí no começo de janeiro de 2022. Já a gente fala da morte dele. Mas bem, a solenidade, né, que foi realizada após pedidos, adivinha quem foi que pediu? Carla Zambelli e Bia Kicis, contou com a presença de Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas... Só vai dar PL. Nicolas Ferreira, PL de Minas Gerais. Teve o Marcos Feliciano, PL de São Paulo. E o André Fernandes, o nosso eterno raspadorzinho, que é do PL aqui do Ceará. Gente, vergonha. Inclusive levou uma lapada do presidente da CPMI aí, o deputado Arthur Maia. Mandou ele calar a boca e ainda ameaçou expulsar da sessão. Ele já tinha dado senhores, quem determina aqui o tempo a mais ou a menos, que eu estou para todos para concluir o raciocínio, é a presidência. Então não venham com essa pressão não, deputado André Fernandes. Eu darei o tempo que eu quiser. Então vamos respeitar, como eu respeito também quando o deputado do governo da oposição está falando e se estende. Agora mesmo aconteceu isso. Será possível? Vamos parar com isso, deputado. Quem está irritando aqui é Vossa Excelência. É um absurdo isso. Se acalma, não, continue, deputada. Vocês querem tumultuar a sessão porque não tem argumento? Conversa absurda essa, né? Mas Vossa Excelência está provocando e a reação é normal. Não, eu fico calmo da forma que eu quiser, deputado. Agora eu lhe garanto que Vossa Excelência não vai tumultuar essa sessão. Não vai tumultuar. Não vai tumultuar. E eu mando Vossa Excelência interromper a sua fala, então eu vou lhe retirar do plenário. Eu vou lhe retirar do plenário. Se Vossa Excelência continuar com essa argumentação e provocando a mesa, eu vou mandar retirar Vossa Excelência desse plenário. Não é, a minha calma depende de mim, é de Vossa Excelência. E eu exijo que Vossa Excelência pare de falar. Eita, Andrezinho, será que o bichinho tá lisinho, hein? Mas enfim, vamos lá. Para falar sobre o filósofo, sobre o professor, o escritor deles, a Bia Kicis, que presidiu lá a sessão solene, não conseguiu conter a emoção e ela foi às lágrimas. A existência é uma aventura. Manuel Bandeira. Quando pus-me a pensar quais seriam as melhores palavras para iniciar a minha fala sobre um homem tão nobre como nosso querido professor Olavo, lembrei-me de sua admiração por nosso poeta Manuel Bandeira. Que homem nobre, né, gente? Já o Nicolas Ferreira relatou como conheceu o seu guru durante uma viagem que ele fez aos Estados Unidos em 2019. Na ocasião, ele afirmou ter ficado nervosinho com a presença de Olavo e que foi assim mais emocionante do que conhecer Neymar. Pode um negócio desse? Em 2019, eu fui para os Estados Unidos e estava na Flórida pela primeira vez nos Estados Unidos. Não sabia muito bem porque eu estava ali. E aí me deu um estralo na mente. Falei, ora, o Olavo mora nos Estados Unidos. Só que quando eu fui colocar o Google, deu 16 horas de carro, né? Porque ele morava lá na Virgínia. E nisso eu olhei para o meu primo olhou para mim e falou, vamos? Eu falei, vamos. E fui, peguei o endereço com um amigo e fui. Sem avisar o Olavo, sem avisar a Roxane, não sabia nem se ele estaria lá. E nisso, cheguei na porta, assim, na casa do Olavo, né? Uma rua sem saída, e aí bati na porta, a Roxane abre, falou, bom dia, tipo assim, ela, quem é você, né?
eu sou aluno do Olavo, ele tá aí? Ela tá, pode ir lá atrás. Eu já tremi todo, bicho. Tremi muito mais do que quando eu vi o Neymar, nem se compara, né? Fui assim lá para trás, aí eu olhei pela janelinha assim, ele estava sentado estudando, eu já olhei para trás assim, falei, e aí, o que eu faço agora? Ele entra. Eu entrei, tinha um recepcionista, né, uma pessoa que trabalhava com ele, deu um bom dia, falou, não, pode ir lá, o professor está lá estudando. Entrei, pedi licença, bom dia, professor. Aí tinha um cachorrão dele assim, né? Eu já fui fazer carinho no cachorro, ele não faz carinho não, porque ele é cachorro de caça. Falei, ótimo, já comecei bem, meu primeiro contato com o professor, né? Agora, já a nossa deputada Te Amo Espanhola, vocês sabem quem que eu tô falando? Tô falando de Zambelli. Já a Zambelli lamentou que ela não conheceu pessoalmente um escritor, né? E aí ela citou uma série de trechos escritos pelo Olavo durante a sua homenagem. E ela também chorou, gente. Foi muitas emoções. É um prazer ver essa direita aqui, cheia de pessoas, com um sorriso no rosto e com um olhar de saudade. Eu pensei esses dias todos, né, antes de começar essa sessão, eu fiquei pensando o que eu poderia falar do professor Olavo de Carvalho, né? Diferente de alguns aqui, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, e isso é uma coisa que eu carrego no meu coração com muita angústia. Então eu comecei a rever, né, os trabalhos dele, e eu tinha até tentado separar vários vídeos para passar, mas não ia dar 5 minutos, porque quando ele falava 2, 3 minutos para ele poder passar realmente a profundidade do pensamento, pelo menos uma coisinha que ele tinha que falar era algo profundo, então não ia dar nesse tempo, mas eu separei algumas falas que eu achei importante a gente relembrar, porque eu acho que a principal função do Olavo de Carvalho foi ensinar, né? Não só pensar, não só fazer, produzir conhecimento e transformar conhecimentos antigos em pensamentos novos, versus o que a gente está vivendo hoje, mas também produzir conhecimento para nós, para que nós possamos realizar o sonho deles. Mas agora, para você que não sabe quem é esse escritor, não sabe quem é esse guru, esse professor, esse mestre do bolsonarismo, da extrema direita do Brasil, eu vou fazer aqui um pequeno resumo para você. Eu vou dizer que nos anos 70 ele foi internado numa clínica psiquiátrica em São Paulo, que inclusive o jornalista Roberto Pompeu, que já faleceu, o Roberto, também estava internado lá e disse que ele saiu do hospital sem alta de médico. Ele saiu porque quis. Bem, depois que ele saiu do hospital, ele se envolveu com uma seita chamada Tradição, que ele depois brigou com essa seita e também saiu pegando aí algumas coisas dessa seita, e nesse mesmo momento ele passou a ser acusado de enganar seus alunos. Ele já tinha uns alunos ali da astrologia, dos astros, e que esses alunos estavam acusando ele de se apropriar de milhares de dólares, prometendo viagem para os Estados Unidos. Teve até ação penal, gente, disso aí. Ele foi inocentado, mas teve. Mesmo com esse escândalo, ele continuou vendendo seus cursos de astrologia. E aí, se você assistiu o vídeo até agora e é novo aqui no canal, então se inscreva no nosso canal. E se você estiver pela nossa página no Facebook, você também pode se tornar aqui membro do Facebook e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham informação verdadeira. Pois bem, gente, o Olavo de Carvalho começou a ganhar notoriedade ali na segunda metade dos anos 90, quando ele passou a se apresentar como filósofo. Nunca entrou numa universidade, mas ele acordou um dia e eu sou filósofo. E aí ele começou a conquistar adeptos direitistas, conservadores, extremistas, aquele pessoal que procurava obter algum verniz intelectual, ou que se sentiam isolados nas universidades, encaradas por eles. As universidades eram encaradas, ainda né, encarado por essas pessoas como antros de esquerdistas. O cão
não é muito bem articulado. Mesmo sem nunca ter entrado numa universidade, Olavo foi pioneiro na divulgação de teorias conspiratórias, elaborado por ultradireitistas dos Estados Unidos, que eram ligados ao Lyndon LaRouche no início lá dos anos 90, e que empresta elementos de velhas teorias conspiratórias antissemitas. Olha, pra mim é ridículo. Olha, e antes mesmo do surgimento das redes sociais, ele já promovia as suas ideias na internet. Primeiro com um fórum online no fim dos anos 90 para reunir direitistas e conservadores. E depois, em 2002, com um site chamado Mídia Sem Máscara, onde ele abriu um espaço para que outros autores publicassem textos que denunciavam a imprensa tradicional, que dizia que a Rede Globo, o SBT, quer dizer, todos eles controlavam aí a mente do pessoal dos anos 80, dos anos 90 e tal, e a promover ideias como o nazismo é de esquerda. E em 2004, seus seguidores passaram a se concentrar e debater no finado Orkut. Bem, é aqui que começa verdadeiramente a se plantar os ovos da serpente, da mentira, da manipulação e da alienação em massas na internet brasileira. Foi, gente, começou tudo lá em Orkut. Não me diga! Jota, e o que era pregado lá nesse Orkut? Bem, lá ele podia falar que o Brasil era uma ditadura comunista naquele momento. O Brasil era uma ditadura comunista. Ele falava que o marxismo nasceu do satanismo. Ele falava que a lei da inércia de Isaac Newton era falsa. Quando ouve a gente falando alguma coisa contra, eles sabem o que eles fazem? Eles dizem assim, olha lá, ele está contestando Newton. Grande merda, hã? Bill Clinton era agente de Pequim, agente da antiga KGB, que Che Guevara invadiu Angola 8 anos depois dele ter morrido. Que o heliocentrismo é uma farsa, não tem nada que comprove que a Terra gira em torno do Sol. Uma carta de Alexander von Humboldt que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates, né? E coisas desse tipo foram muito comuns na história da ciência, só que são perfeitamente escamoteadas, né? Então, das duas, uma: ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira. E a Pepsi usava fetos abortados para adoçar os seus refrigerantes. A Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Que não existia combustível fóssil, que o petróleo não veio de restos de matéria orgânica como os dinossauros. Acontece que os cientistas descobriram hidrocarbonetos de uma galáxia que fica na pariu, onde nunca teve dinossauro, onde nunca teve fóssil, porra. Então, combustível fóssil é a você tá entendendo? Combustível fóssil é sua mãe. Não existe combustível fóssil porra nenhuma. Tá, e olha só o que acontece se alguém contra-argumentar qualquer discípulo desses aí de Olavo de Carvalho. Quando um comunista ou socialista, o socialista, ele é a AIDS, o comunista é a doença oportunista. Quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo fronhonhon, você pega e manda ele para aquele lugar, xinga, faça o que o professor Olavo fala, xinga. Viu aí? A estratégia é muito clara. Como eles não têm condições intelectuais para debater no campo das ideias, a única salvação de seus discípulos é trazer para o campo da ignorância, da baixaria, das palavras de baixo calão,
do ridículo. Porque aí eles entendem, aí eles se sentem confortáveis, coisa que a gente vai perder. Eu acho que compreendi. Então, como o Olavo, caralho, passou a sua vida toda atacando a ciência, a educação, as universidades, ao mesmo tempo que espalhava mentiras, desinformação, teoria da conspiração, o seu fim não poderia ser diferente. Para quem dizia que fumar faz bem e tomar vacina faz mal, em qualquer caso de morte de um paciente fumante, todas as estatísticas de morte por tabagismo são falsas. As vacinas matam ou endoidam. Nunca dê uma a um filho seu. Se houver algum problema, venha que eu resolvo. Eu fumo há meio século, 2 ou 3 maços por dia e o meu pulmão é intacto, graças a Deus. Agora vejam que interessante, aquele que fuma e não sente nada foi internado em abril de 2021 num hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde inclusive não existe o SUS, não existe o Sistema Único de Saúde e a saúde lá é cara. Então ele se internou para tratamento médico de problemas respiratórios. Depois de 2 meses, em 8 de julho, ele vem para o Brasil para continuar o seu tratamento de problemas respiratórios no INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, a Universidade de São Paulo. Tratamento de graça pelo SUS, que segundo ele é coisa de comunista. Além do que, precisamos deixar bem claro o que o Olavo de Carvalho achava das universidades. As universidades no Brasil são, em primeiro lugar, pontos de distribuição de drogas e, em segundo, locais de suruba e propaganda, como no petista, que fica só em terceiro lugar. Que maluquice, que besteira! Pois é, e quando surgiu a pandemia, ele escreveu: o medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para acovardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. Aí logo depois, em janeiro de 2022, ele é diagnosticado com Covid-19, dias antes de morrer, que apesar de não ter sido confirmado a causa da morte pela família, a sua filha Heloísa de Carvalho afirmou que o seu pai morreu em decorrência de Covid. É justo. É muito justo. É justiça. Então, meus herculoides, esse é o mestre, é o professor, é o guru de bolsonaristas como a Bia Kicis, como a Carla Zambelli, como o André Fernandes e o Chupetinha. Aí eu digo para vocês, se esse é o ídolo da extrema direita, para mim, um dos meus professores, que tive vários, tem vários, o qual eu me inspiro, mas um que está assim no top é Paulo Freire. Agora, cabe você escolher com quem você quer aprender.